Boa tarde, querida colega Ana Clésia, querido colega Marcelo Tubino. Boa tarde também aos colegas que nos acompanham hoje conosco, participando dessa que é a atividade que encerra o ciclo de diálogos do AS. Nós temos a honra, então, de receber a doutora Ana Clésia Ferreira Nunes, que é nascida em Arapiraca, em Alagoas, foi analista judiciária da Justiça Federal de Alagoas e delegada da Polícia Federal. E desde janeiro de 2006 exerce o cargo de promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco, exclusivamente perante o Tribunal do Júri, a partir de 2014. Graduada em processo civil da Cidade do Sul de Santa Catarina, especialista em gestão do Ministério Público pela Universidade de Pernambuco e obteve o título de mestra pela Universidade de Girona. Em fevereiro de 2004, coordena o Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais do Ministério Público de Pernambuco, que é o NAVE do MP de Pernambuco. Também todos conhecem, enfim, o nosso querido colega Marcelo Tubino, mas também faço questão de ler a biografia, né? A menina é promotor de justiça no Ministério Público do Rio Grande do Sul, atualmente é coordenador do CAUJURE e também do NAGE. É formado na PUC em 1998, capacitado pelas universidades de Tor Vergara, na Itália, para combate ao crime organizado, e pela Fordham Law School de Nova York e o US Legal System em 2020. É pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC, pós-graduado em Psicologia Positiva também pela PUC, é promotor de justiça desde 2002, passando pelas comarcas de Camaquã, Portão, Estância Velha, São Gabriel, onde foi meu colega, né? Alvorada e Passo Fundo, com atuação também no GAECO, Núcleo de Lavagem, e no NIMP, que é o Núcleo de Inteligência do Ministério Público. Atualmente, então, coordena o Centro de Apoio Operacional do Júri e o Núcleo de Apoio ao Júri. Agradeço muito a presença de vocês, a doutora Clésia, Ana Clésia, como a expositora, né, do assunto, e o doutor Marcelo Tubino como o debatedor desse assunto, de que ambos são conhecedores, né? E agradecendo mais uma vez a presença de todos os colegas que nos acompanham, eu de imediato passo a palavra à doutora Ana Clésia para a sua exposição. Seja bem-vindo, ainda que virtualmente, ao nosso Ministério Público, querida. Olá, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço o convite, a colega Ivana Bataclin, também a presença e a possibilidade de dialogar com o colega Marcelo Tubino. E é uma honra mesmo partilhar desse debate com vocês nesse momento, né, inicial, ainda inicial, da nova lei do feminicídio. Então, eu fiz uns slides, né, que vão ficar disponíveis. Eles estão extensos, mas eu vou pedir aos colegas assim, a compreensão de que eu não vou abordar todo o conteúdo de cada um deles, né? E a gente vai tratando dos temas à medida que fomos trazendo elementos para essa conversa. Vou passar aqui o primeiro. Nos propomos a tratar sobre a autonomia do feminicídio e o controle de convencionalidade, né? Vendo como avanço legislativo diante de compromissos internacionais. Então, isso é o que nos norteará nessa conversa. Esse diálogo está nessa trilha, como eu chamo, dos vetores da Convenção do Pará: prevenir, punir e erradicar, e orientado por recomendações do Comitê CEDAW. Então, nós introduziremos uma conversa numa lei no campo penal, trazendo elementos desses 3 vetores da Convenção do Pará e de recomendações que vêm sendo dirigida a países signatários de convenções internacionais pelo Comitê CEDAW. O vetor prevenção, né, que fala das políticas públicas, por isso que eu coloco assim, todos nós sabemos disso, o Ministério Público é uma instituição indutora das políticas públicas para as mulheres, portanto, temos legitimidade para buscar a responsabilização de autores. Desde ali de 92, com a primeira recomendação dirigida ao Brasil, a recomendação 19, depois chegamos na 33 de 2015, depois na 35, o Brasil recebe recomendações no campo da prevenção.
É verdade que muitas dessas medidas não vêm sendo observadas de maneira substancial. Mas quem é que acompanha isso? E qual a instituição que cobra, que induz? Certamente, todos os ministérios públicos têm unidades, centros de apoio, que articula essa política e apoia os colegas da ponta a buscar essas medidas de prevenção, né? Então, alinhadas, só tirar aqui botar aqui, essas medidas no campo preventivo, agora muito mais recentemente, em 2024, o Comitê CEDAW instou o Brasil, né, a alinhar as metas ao desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, reconhecendo as mulheres como força motriz do desenvolvimento sustentável do Brasil e adotar políticas e estratégias relevantes para esse efeito. Então, esse é um ponto que nós temos como, nós não ignoramos, né? Eu quero dizer, nós da área criminal, nós não ignoramos esse aspecto importante e decisivo para a prevenção e diminuição dos números. Então, aí é um desenho, um resumo das políticas de prevenção que o Brasil está sendo Estado convocado a adotar e que certamente os diversos ministérios públicos no Brasil se apropriam dessa temática e buscam implementar com todos os gestores municipais, né? Eu destacaria aqui um compromisso, uma recomendação que foi dirigida ao Brasil da visibilidade da convenção e dos seus documentos. Então, divulgar e aumentar a conscientização sobre a convenção CEDAW, né, o protocolo facultativo e as recomendações do comitê. Agora, em junho de 2024, o Brasil foi convidado a isso. A descrição convencional do crime de feminicídio. Então, assim, não há lugar para estereótipos de gênero sob pena de ofensa aos direitos humanos das vítimas diretas e do acesso à justiça. Vejam, desde 2015, a recomendação CEDAW 33 fala, né, traz essa problemática e recomenda que as instituições, né, combatam os estereótipos de gênero e também não façam uso dos estereótipos de gênero. Daí porque a descrição convencional de um crime, né? Nós não podemos abrir espaço na peça de denúncia para expressões de sentido comum. Ali é o nosso lugar, é a nossa tese, né? Porque esses estereótipos, quando se der aqui na convenção, né, debilita as declarações de a vítima, sobrevivente, e simultaneamente acaba apoiando a defesa do agressor, né? Então, é importante que nós, promotoras e promotores de justiça, percebamos, né, armadilhas, às vezes, ali, trazidas até em versões do acusado, para que a gente não dê espaço a elas, né? Vou seguir adiante, a gente tem muita coisa para tratar. Então, vejam que essa recomendação, quando o Comitê CEDAW prega, mais uma vez, a importância do campo da educação e de campanhas de conscientização, é uma recomendação que persiste, né? E agora, em junho, mais uma vez, ele recomenda ao Brasil, né, a implementar e fortalecer medidas, incluindo a educação sobre igualdade de gênero, em todos os níveis de ensino. E aí fala que é importante, né, trazer à sociedade, líderes comunitários, religiosos, professores escolares, acadêmicos, setor empresarial e mídia, que tem uma grande importância a mídia, né? Quando a gente vê, às vezes, divulgação de crimes com reprodução de imagens, né, das vítimas sendo agredidas, é um ensinamento bem ruim, né, reproduzindo essa violência. Vamos adiante. Então, o Ministério Público como instituição de garantias e direitos, a participação ativa das vítimas, a percepção da litigância predatória de gênero, lawfare de gênero. Eu trago esse campo aqui pela experiência, já que ganhei agora recentemente com a coordenação do NAVE, né? Eu acho que todos os colegas que acompanham vítimas de violência de gênero têm constatado como essas vítimas passaram a ser demandadas pelo sistema de justiça em retaliação à busca pelo sistema de segurança pública ou à busca pelo sistema de justiça. E está aí essa recomendação clara dirigida ao Brasil, né, que garanta a participação ativa das vítimas em processos da justiça criminal, da justiça penal, e adote medidas para prevenir retaliações contra as mulheres que recorram ao sistema de justiça.
aqui, essa garantia da participação ativa já entra um pouquinho no que eu conversava antes com o colega Marcelo Tubino sobre essa palavra da vítima no sistema de justiça criminal, né? Então, o Ministério Público tem que ser a instituição que garante a participação ativa dessa vítima, né? Vamos adiante, os slides vão ficar disponíveis para conhecimento e leitura, na medida que for possível contribuir. O que nós temos percebido são essas demandas predatórias de gênero, com verdadeiras negativas ao direito das mulheres ao acesso à justiça, né? O Ministério Público é uma instituição que deve perceber e se contrapor. Nós vimos já, tem acontecido muito, né? Exigências de padrão de prova sem perspectiva de gênero, que acabam resultando em arquivamentos de inquéritos ou em procedência de ações. A partir disso, os autores agressores de mulheres passam a demandar dessas mulheres, né? Entram com ações de danos morais, controle com queixas-crimes, com alegações de denunciações caluniosas, registra um boletim de ocorrência, termos circunstanciados, e o promotor, a promotora de justiça que vai lidar com esses procedimentos, precisam ter essa perspectiva de gênero e compreender que isso configura uma verdadeira negativa do acesso à justiça antes exercido por essa vítima mulher, né? Mas, inclusive, fiz uma nota aqui, porque tem sido constatado com pesquisas aí, tem livros sobre isso, que advogadas que acompanham mulheres em processos passam a sofrer procedimentos disciplinares e éticos também por parte dos advogados dos autores, né? Vou seguindo, qualquer momento, qualquer intervenção, a gente pode parar. Ainda no vetor prevenção, né? Proteção à mulher vítima de violência, medidas extrajudiciais encabeçadas pelo MP em todo o Brasil. O MP age para implementar medidas preventivas. Eu trouxe só um recorte aqui do NAN do MPPE, certamente Ivana tem aí, todos os MPs têm, unidades que acionam as políticas públicas, unidades que fazem com que os colegas tenham apoio para brigar pelas políticas públicas. Então, volto a dizer, nós não estamos focando na repressão criminal, nós queremos a prevenção, nós não queremos as violações de direitos, né? E por isso é só para ir pavimentando aqui a nossa fala de que sim, nós somos a instituição que temos condições de buscar a responsabilidade criminal. Chegamos aqui nesse vetor punição, isso dando um salto, né, sem entrar numa amplíssima discussão que caberia só para falarmos do campo da prevenção da violência de gênero. Uma premissa básica, né? Primeira premissa que norteia a nossa conversa. A violência contra as mulheres configura violação de direitos humanos, liberdades fundamentais, ofensa à dignidade humana e constitui manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres. Então, não é o Ministério Público que cria essa regra, isso está na Convenção do Pará e nós devemos verbalizar, assegurar com muita firmeza essa assertiva para defender essa autonomia da lei de feminicídio ou qualquer uma outra lei que trate com especificidade a natureza da violência de gênero. Segunda premissa, a convencionalidade deve ser urgentemente respeitada no Brasil. Vejam, nós somos uma instituição que temos a recomendação 96, né, do Conselho Nacional, tem também o CNJ dispõe, que diz que o promotor de justiça, a promotora, deve respeitar tratados, convenções, protocolos internacionais de direitos humanos, recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a jurisprudência da Corte, e ainda sem podermos desconsiderar os efeitos vinculantes das decisões nos casos em que o Brasil for parte. Nós já temos algumas condenações no Brasil, né, por descumprimento a esses direitos humanos das mulheres, portanto, aquelas decisões ali, possivelmente aí já está na casa da 18ª, que vincula a todos nós, vincula os operadores, vincula o Estado brasileiro e, portanto, todas as instituições, não só o Ministério Público, né? Então, violação de direitos humanos, nós temos o dever de respeitar a convencionalidade e o direito penal não pode ser desprezado como instrumento de proteção dos direitos humanos. O direito penal deve ainda respeitar a perspectiva de gênero. Então,
existem obrigações penais positivas, né? Então, aí elencadas algumas, né? Devida diligência reforçada, verdade, processo legal, direito à razoável duração do processo, a memória, a privacidade, o direito à vida digna, um projeto de vida. Essa perspectiva, essas obrigações processuais e materiais positivas devem ser respeitadas em todo o processo de violência de gênero. E quando eu trato assim, que o direito penal não pode ser desprezado, é porque nós acompanhamos debates que tratam a nova lei como uma lei simbólica, o direito penal do autor, né? E, na verdade, essa legislação ela vem cumprir o artigo 7º-B da Convenção do Pará e a Corte Interamericana, em algumas decisões, mas destaco essa, né, do caso Favela Nova Brasília e o Brasil, trouxe claramente ressaltando mais uma vez que o Brasil deve adotar a devida diligência para prevenir, punir e erradicar. Então, veja, para punir, para prevenir, para punir e erradicar. Então, o Brasil está obrigado a punir, né? E agir com esse zelo, né? Prevenindo, investigando e punindo. Então, a Corte volta a falar dessa obrigação positiva. E, só para trazer aqui, essa decisão do caso Márcia Barbosa versus Brasil, que nós ouvimos falar tantas vezes, né? Foi uma sentença de 2021, quando isso foi colocado, né, como a mulher naquele processo criminal tratado como, vou resumir aqui, como ele coloca entre aspas, como uma qualquer, né, como se fosse merecedora de ter sido atacada. Aí o tribunal, a corte, portanto, conclui que a investigação e o processo penal pelos fatos relacionados ao crime contra Márcia Barbosa tiveram um caráter discriminatório por razão de gênero, não foram conduzidos com perspectiva de gênero, de acordo com essas obrigações especiais da Convenção do Pará. Então, todo e qualquer processo de feminicídio, ele está vinculado a decisões vinculadas mesmo a decisões já tomadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, portanto, é preciso fazer, como eu tenho chamado, uma interseção de gênero, Marcelo, nas discussões sobre as repercussões jurídico-normativas e uma interpretação convencional da nova lei, né? Essa nova lei ela deve ser lida e interpretada nesse contexto de fortalecimento do bloco normativo que visa prevenir, punir e erradicar a violência de gênero. E seus dispositivos devem ser aplicados com coerência a esses instrumentos normativos de direito internacional. Veja, surgem já debates, né, sobre possibilidade de desclassificação e questionamentos sobre o efeito, algumas atecnias da legislação, né, mas não é um caminho curto, né, percorrido pelo legislador brasileiro para chegarmos na Lei 14.994/2024. Ela está sendo pedida, vou dizer assim, desde a Recomendação Geral 19 de 92 da CEDAW, né? Desde essa recomendação que se pede ao Estado brasileiro que adote medidas eficazes, inclusive sanções penais. Inclusive sanções penais. E em 2024, veja, saímos lá quando a Convenção CEDAW foi ratificada pelo Brasil, e em 2024, o Comitê disse para o Brasil, destacou o papel crucial do Poder Legislativo para assegurar a plena implementação da Convenção e convidou o Congresso Nacional, eu usei a expressão convidou, mas é uma expressão insta, né, a tomar as medidas necessárias para a implementação das presentes observações finais, desde agora até a apresentação do próximo relatório periódico da Convenção. Então, o Brasil está nesse prazo de apresentar o 10º relatório, portanto, terá algo a dizer e algo, a nosso ver, positivo, né? Realmente uma garantia com a nova lei de feminicídios. É exatamente o que se chama de medida penal reforçada, essa autonomia típica, né? Quando o comitê examinou o 8º e o 9º relatórios enviados pelo Brasil, ele destacou a importância da Lei 13.104, de 2015, que foi a que considerou o crime de feminicídio uma qualificadora,
porém, destacando isso, né, como um aspecto positivo do campo legislativo, reafirmou a necessidade de quê? Reafirmou a necessidade de adotar medidas de prevenir, julgar e punir autores de crimes de violência de gênero contra as mulheres. Então, é reforço. Nós estamos falando mesmo de uma medida de reforço no campo criminal. A importância da tipificação de feminicídio foi registrada também pelo MESECV, né, que é esse mecanismo de acompanhamento da Convenção de Belém do Pará. Esse mecanismo que acompanha também fez um registro positivo da Lei 13.104, destacou a ausência de protocolos do Brasil. Certamente, isso, quando o MESEC for examinar mais uma vez o cumprimento da Convenção do Pará no Brasil, verificará que nós temos agora esse protocolo, né, que é o Caderno Temático de Referência, que é agora de março de 2025, e também é por essa razão, entre outras, que esse decreto legislativo que visa extinguir, né, ou retirar os efeitos do protocolo com perspectiva de gênero do CNJ deve ser tido por todos nós como inconvencional. Então, tanto o MESECV como o Comitê CEDOL acompanham, né, o cumprimento das convenções a que se referem no nosso país. Portanto, nossa posição é de que essa lei deve ser tida, lida, divulgada, tratada por todas nós do Ministério Público Brasileiro, como um avanço esperado no campo jurídico penal e, portanto, que nenhuma interpretação deve significar material ou formalmente retrocesso ao bem jurídico protegido, né? Veja, o artigo 121A nomeia, ou seja, tipifica a ação delitiva de matar a mulher por razões da condição de gênero, que não é o mesmo verbete do caput do artigo 121, matar alguém. Ou seja, os elementos da violência de gênero integram o próprio tipo penal. Né? Permanece a possibilidade de matar alguém, que pode ser mulher ou homem, né? Mas o que o feminicídio, o crime autônomo traz é matar mulher por razões de gênero. Isso é algo que nós precisamos compreender sobre a importância de, assim, ser tratada a morte das mulheres que configuram o feminicídio, né? Então, esse é um destaque já do Protocolo Nacional de Feminicídio 2025. Como é que nós devemos examinar essas ocorrências, né? Examinar o ato como crime de ódio, abordar a violência violenta das mulheres como um crime sistemático, né? Exigir uma investigação com a devida diligência por parte das instituições do Estado, diferenciar os feminicídios das mortes de mulheres ocorridas por motivações não associadas ao gênero, ou seja, e além das possíveis linhas de investigação focadas em fundamentações individuais, naturalizadas ou patologizantes. Nós precisamos ir além. Quem? O Ministério Público, a promotora que recebe o inquérito, né? Acho que a minha imagem está pausada, mas não sei se ela retoma. O membro do Ministério Público. Romper com essa carga cultural que responsabiliza a vítima pelo que lhe ocorreu e evitar julgamentos de valor sobre condutas ou comportamentos anteriores da vítima. Somos nós que vamos fazer isso. Se a autoridade policial não fizer, nós devemos buscar, né, preservar e evitar que isso ocorra e dar essa visibilidade às assimetrias de poder e à forma de desigualdades. Isso aqui devem ser demonstradas, descritas na peça de acusação. Esse vetor da erradicação, desmantelamento da estrutura patriarcal sistêmica, exige atuação convencional em todas as etapas pelo Ministério Público. O que eu quero dizer é que, se nós estamos lutando para a prevenção, se o Ministério Público espera, né, que as políticas públicas sejam cumpridas, não só espera, mas induz, né, busca que elas sejam cumpridas. Se nós buscamos a responsabilidade criminal, nós só vamos conseguir defender que somos uma instituição que, de fato, trabalhamos para a erradicação, se nós atuarmos de maneira convencional em todas as etapas após um fato criminoso, né?
Então, o Ministério Público, portanto, deve atuar com essa perspectiva de gênero em toda a persecução penal, exercer uma postura de aferição de convencionalidade durante o processo criminal para reclamar decisões do Poder Judiciário que sejam emitidas nessa condição do processo, seja para controlar práticas defensivas não convencionais nas audiências ou em sessões de júri. Então, não é mais só o CPP, o que está ali no rito do júri, colega Marcelo, mas nós precisamos lembrar das convenções e das recomendações a que o Brasil está obrigado a observar, né? E muito, assim, vou tentar corrigir aqui minha câmera, muito oportunamente, né, defender e apontar para o Poder Judiciário práticas jurídicas não convencionais, sabe? Se nós não fizermos isso, nós não estaremos agindo com perspectiva de gênero. Bom, nós temos aí só aqui alguns exemplos, né? São atuação com observância de protocolos, que lá a nossa recomendação 96 nos diz, né? Então, o Protocolo Nacional de Investigação e Perícias, que está disponível no Brasil, as diretrizes para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero, modelo de protocolo latino-americano, que assim é um modelo amplo, que eu assim recomendo que os colegas tenham isso assim, sabe, à mão, né, no celular, pela importância esses 3 exemplos aí, né, trazem o que chamam de categorias conceituais e nos retira daquele lugar comum de descrever um crime de gênero. Ele nos dá subsídio, né? Eles nos dão subsídios para categorizar bem, definir bem o que é um feminicídio. Controle e acompanhamento da forma de preenchimento do boletim de ocorrência. Esse protocolo nacional traz esse título aí do registro do boletim de ocorrência. Então, só alguns pontos relevantes retirados desse título. Identificar com precisão os fatos, o local do fato, objetos e meios empregados. Consignar o maior número possível de informações sobre a vítima, o autor e possíveis testemunhas. Identificar o local de trabalho, indivíduos que a vítima e o autor convivem, amigos, familiares. Identificar se há histórico de violência, medida protetiva. Utilizar a linguagem livre de estereótipo de gênero. Colegas, prestemos atenção nos boletins de ocorrência. E nos nossos municípios onde atuamos, devemos, assim, fazer alguma reunião ou algum documento dirigido ao comandante local da PM para que os boletins de ocorrência sejam preenchidos de acordo com o protocolo nacional. Porque é ali, né, é ali que começa a utilização, que é muito comum, de estereótipos de gênero, de culpabilização da vítima, né, de julgamentos, e as provas, às vezes, não são bem, enfim, definidas naquele momento. Nós sabemos que no Brasil inteiro a PM é quem chega, de fato, primeiro no local, é quem tem aquela responsabilidade de preservar ali a cena, entre outras questões, né? A autonomia do crime penal torna ainda mais necessário o dever da devida diligência nos moldes da Corte Interamericana. Essa decisão aí, trazida da Corte Interamericana, né, fala existem indícios ou suspeitas concretas de violência de gênero, a falta de investigação por parte das autoridades sobre possíveis motivos discriminatórios de um ato de violência contra a mulher, pode constituir em si mesmo uma forma de discriminação baseada no gênero. Então, se nós precisamos definir o rumo de um processo de feminicídio desde ali, né, desde a sua ocorrência, e a devida diligência vai ser agora, assim, um dever que nós não devemos, mesmo como representantes do Ministério Público, abrir mão dela para a correta e adequada caracterização e descrição de um crime de feminicídio, né? Então, esse dever tem um alcance adicional, diz a Corte nessa decisão, quando se trata de uma mulher que sofre uma morte, maltrato ou violação à sua liberdade pessoal em contexto geral de violência. Ou seja, quando se trata de feminicídio, há um alcance adicional desse dever de devida diligência, por isso se fala em devida diligência reforçada. Então, o protocolo nacional já diz, né, que a instauração deve ser como feminicídio. Então, aí, Marcelo, já comecemos a fazer, e todos os colegas, Ivana, o seguinte raciocínio.
a morte de uma mulher deve ser investigada como feminicídio. Essa é a hipótese. Se a diligência, com o promotor, a promotora de justiça fazendo solicitações, requisições e complementação que forem devidas, se a autoridade policial se desincumbe dessa obrigação positiva do Estado brasileiro de investigar diligentemente, com zelo, a morte de uma mulher, e é relatado, portanto, o inquérito como feminicídio, o promotor de justiça vai descrever esse feminicídio de maneira mais adequada. Nessa fase de investigação ainda, é muito importante essa imediata instauração de inquérito, né? Veja, antes nós tínhamos um protocolo nacional que era como formato de artigos, né? Mas, inclusive, ele era tido meio como sigiloso. Quando você vai pesquisar esse de 2020, era algo que ficava meio no campo só das forças da segurança pública, sabe? E agora o caderno temático, que não traz, né, nenhuma referência ao Ministério Público, assim como se tivesse ali isso, nós temos a autonomia investigativa, né? Mas essa instauração de inquérito tentados ou consumados com suspeita ser como feminicídio já está ali dito, então nós temos que querer que isso aconteça na prática. Depois ele traz as diligências da autoridade policial, já superamos um pouquinho o boletim de ocorrência, né? Veja, não realizar registro de imagens, salvo se for necessário da investigação. Se nós chegarmos ao final de um processo de feminicídio com várias violações de outros direitos humanos, o Ministério Público não estará cumprindo bem, sabe, esse papel de defensor da convencionalidade, né? A privacidade, o direito à memória das vítimas, que nós vemos essa circulação, né, de imagens de mulheres sendo mortas, de mulheres sendo agredidas ou em tentativas brutais de feminicídios, né? Mas a autoridade policial, ela tem que cumprir essas diligências iniciais, né? Veja, recolhimento de objetos relevantes à investigação. Nós sabemos que os celulares de uma vítima ou do autor ali no momento, ele traz elementos muito importantes para a verificação daquela relação abusiva, né? E desamorosa, como eu digo, uma relação abusiva e desamorosa. E muitas vezes isso é deixado de lado, né? Então é muito importante. Eu só destaquei essa, mas esse título do protocolo traz muitas diligências, né? Aí, novamente, essas diligências iniciais de autoridade policial, né, buscando elementos de sentimento de posse, controle sobre o corpo, sexualidade e autonomia da vítima, objetificação, desprezo, discriminação. Essas são as causas de um feminicídio. É a autonomia da vítima que é controlada, né? O autor discorda dessa autonomia, dessa liberdade de um ser e a mata, muitas vezes, com crueldade, né? Então, são hipóteses, né, que traz aqui, além da modalidade íntima, acho que às vezes a gente esquece, o feminicídio não é só íntimo, né? Tem outras tipificações de feminicídios que se enquadram perfeitamente no menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E é isso que eu no Brasil, pela subjetividade e falta de aprofundamento sobre essa temática, é possível que o feminicídio não íntimo não esteja sendo devidamente reconhecido pelas instâncias de percepção, né? Exatamente naqueles casos do vizinho, né? De alguém com quem a mulher não tem uma relação íntima, mas teve algum tipo de contato que exige de nós, promotores e promotores de justiça, essa busca pela aferição, pela demonstração de que se trata de um crime de gênero. Mais uma vez aí, o estereótipo de gênero, o MESEC trazendo que configura obstáculo à realização do acesso à justiça, né, por parte das mulheres, distorcem as percepções e dão lugar a tomar decisões baseadas em crenças preconcebidas e mitos, rechaçando o controle exercido pela racional apuração dos fatos, né? Então, esse processo, notadamente no processo de formulação de hipóteses, nós já vimos nos atentar bastante para essa condução da autoridade policial, né? Nós sabemos que as linhas de investigação, muitas vezes, até se diz, né? O feminicídio íntimo é fácil, né? É fácil de apurar, porque foi o marido, foi o ex-companheiro. Olha, não é porque foi o ex-marido e o ex-companheiro que a gente vai e se conforma com aquilo que a autoridade, o marido matou a mulher,
assim foi dessa forma, não. Nós precisamos exigir as diligências, a devida diligência e buscar todas as razões de gênero. Que relação era essa? Como vinha se dando, né? Além daquela a própria materialização do crime, que fica explícita, né, o ódio, mas tem muitas outras questões sociopolíticas e culturais que devem ser trazidas para uma investigação. Esse padrão de prova, né, é preciso também ter essa preocupação. Então, é trazido aqui pela essa nossa atenção, né, para a observância da prioridade pericial e o padrão pericial, né? O Protocolo Nacional traz esses elementos, então nós temos subsídios para cobrar do setor de perícias, né? Eu fiz agora um acompanhamento de um caso de feminicídio em que a senhora foi morta dentro da casa dela por uma pessoa que ela ajudou a criar, e o perito que foi ao local não fez uma perícia com perspectiva de gênero, então não sabia onde se deu o fato, qual cômodo da casa, da perspectiva de gênero, sabe? É uma ofensa aos padrões internacionais de investigação de morte de uma mulher. Né? Não é porque a autoria está certa que a perícia não deve seguir a perspectiva de gênero. É negativa de direitos humanos, né? Então, é muito importante, agora, diante dessa autonomia, que a gente tenha esse critério, né? Então, as perícias, mais uma vez aqui, ó, recolher objetos, pertences, que possam auxiliar na investigação, roupas, agenda, anotações, diário, veículo, celular, computador, mídias e equipamentos eletrônicos, e apresentá-los para a formalização da apreensão, observando a imperiosa necessidade de preservação da cadeia de custódia. Né? O acesso, nós lidamos praticamente muitas vezes que familiares permitem, né, o acesso ao celular de uma vítima. Isso é possível, né? Mas assim, eu só faço um destaque que, a depender da situação, é importante, né, Marcela, a gente pedir a autorização judicial para ir preservando absolutamente a legalidade da condição dessa prova. Então, o exame com aferição de convencionalidade do inquérito pelo Ministério Público para evidenciar as razões de gênero, né? O representante do Ministério Público entender que a natureza da violência não estiver suficientemente esclarecida, especialmente dos casos de feminicídios não íntimos, deve requisitar diligências específicas para esses esclarecimentos, né? O complicador, né? A gente sabe, se tiver réu preso, isso complica, né? Mas uma materialidade bem demonstrada, a autoria e natureza da violência de gênero consubstanciadas, a tese acusatória terá elementos para ser bem construída. Essa aferição de convencionalidade em eventual arquivamento, pouco provável, vamos dizer assim, em casos de feminicídios íntimos, né? Mas em feminicídios não íntimos, a gente tem que ficar atento a isso. Mas eu faço aqui um questionamento, assim, né? E quando houver o afastamento das razões de gênero? A gente pode se deparar com a situação em que há esse afastamento da razão de gênero ao final do inquérito policial, né? Então, é quase algo indireto aí, né? Mas o Ministério Público tem esse lugar, né? De fazer essa avaliação convencional, defender a continuidade da investigação, comunicar a uma vítima sobrevivente, inclusive esse tipo de posição, né? E assegurar a participação ativa das vítimas sobreviventes, das vítimas indiretas, em qualquer situação, inclusive quando as razões de gênero não forem mantidas no relatório da autoridade policial e posicionamento do MP. Eu já vislumbro isso, volto a dizer, em casos de feminicídios não íntimos. Isso é uma decisão, né, do STJ, ainda dentro dessa questão de arquivamentos. Vejam que, nesse caso, o STJ não homologou um arquivamento de inquérito por entender que não foi empregada a devida diligência na investigação e com observância de aspectos básicos do protocolo com perspectiva de gênero, né? E do Protocolo Nacional de Feminicídios, em especial quanto à valoração da palavra da vítima, corroborado por outros indícios probatórios. Vou adiante. Que é a Convenção do Pará traz, né? É uma posição já adotada pelo STJ, né? Como encerramento prematuro de investigação, aliás, a manifestações processuais inconsistentes nas instâncias ordinárias. Não houve devida diligência na apuração de possíveis violações de direitos humanos contra a vítima, em ofensa ao seu direito líquido e certo à proteção judicial.
Então, agora aí a gente entra nessa narrativa da denúncia, né? Como construir uma acusação, uma tese de feminicídio com observância das categorias conceituais e normativas internacionais, né? O discurso acusatório que traduza de forma fundada e coerente a violência perante o sistema de justiça e o representante do Ministério Público deve atuar com esse sentido aí, né? Combater estereótipos, ou seja, precisamos analisar atentamente a linguagem que empregamos, né? Narrando todas as circunstâncias subjetivas e objetivas, utilizando os conceitos jurídicos, sociológicos e culturais fornecidos em tratados, convenções, protocolos nacionais, internacionais de direitos humanos, recomendações e outros documentos emitidos pelo Comitê CEDAW. Veja, nós aprendemos que as denúncias elas devem ser objetivas, mas a objetividade pregada pela doutrina não deve nos limitar, né, na caracterização de um feminicídio. Ou seja, as expressões da lei não bastam. Aquelas expressões em razão da condição do sexo feminino. Que razão? Que condição é essa? É o Ministério Público quem precisa dizer, quem precisa nomear. Se nós não fizermos isso, né, nós fragilizamos a tese acusatória, né? Então, esse modelo latino-americano, ele diz isso, em outras palavras, né? Quando nós judicializamos os casos de feminicídios, é necessário que as 3 hipóteses levantadas na denúncia ou na petição inicial permitam entregar ao juiz e tribunal, enfim, os meios de convicção para além de qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência da morte e violência de mulher, dos motivos ou razões de gênero exigidos pelo legislador, dos danos causados à vítima e da responsabilidade do autor ou do participante. Então, é muito importante que a gente narre, que a gente não repita apenas as expressões da lei. Elas estão ali, é o direito penal dizendo, mas essa lei está inserida, né, em um contexto histórico, sociopolítico, e essas palavras são carregadas de sentido, né? Então, esse protocolo nacional de feminicídios diz muito bem fatos ou razões que denotam violência baseada no gênero, que indica sentimentos de posse, controle sobre o corpo, aquilo que a gente falou há pouco, né? A gente tem que trazer esses conceitos, esses elementos, sabe? Essas características da violência baseada no gênero ressaltam a continuidade do tempo e os efeitos diretos ou indiretos sobre a mulher. Né? Então, essa prova, esse padrão de prova com perspectiva de gênero, ele vai fornecer ao Ministério Público esses elementos para a adequada e convencional definição das razões de gênero. Os crimes de feminicídio são crimes inequivocamente distintos de qualquer outra morte, né? Então, o protocolo latino-americano nos fornece essa fala que está aí. Veja, os fatores que diferenciam o crime de feminicídio do homicídio de um homem, inclusive do homem comum, de uma mulher, salientam que, pela morte violenta, pretende-se refundar e perpetuar os padrões que culturalmente foram atribuídos ao significado de ser mulher. Subordinação, fragilidade, sentimentos, delicadeza, feminilidade. Isso significa que o agente feminicida, ou seus atos, reúnem um ou mais padrões culturais arraigados em ideais misóginos de superioridade masculina, de discriminação contra a mulher, de desprezo a ela ou à sua vida. Né? Então, essas características também estão marcadas nos corpos das vítimas. Né? O que Rita Segato fala sobre a espetacularização dos atos, a crueldade que é empregada. Então, a gente precisa caracterizar esse feminicídio, ou seja, a perícia tanatoscópica, simplesmente trazida para a denúncia, ela vai evidenciar a brutalidade do ato. Mas somos nós, né, promotores e promotoras de justiça, que devemos dizer, isso aí indica, caracteriza, né, um feminicídio. Não há espaços, não devemos abrir espaços na peça. Para versões do acusado, muitas vezes, aquelas confissões qualificadas, revitimizantes e compostas por estereótipo de gênero, não parece ter lugar em peça inaugural de ações penais. Né? Nós vamos combater qualquer discriminação contra a mulher, qualquer estereótipo, mas se nós trouxermos para as denúncias, aquela partezinha da denúncia, que interrogado, o denunciado alegou isso, aquilo outro, muitas vezes são confissões qualificadas e ofensivas, estereotipadas, que não encontram lastro no conjunto probatório produzido.
Então, no espaço de construção da tese do Ministério Público, a minha posição é que nós não devemos trazer. Ele traga no espaço dele e ainda vai ser submetido ao controle de convencionalidade. Porque não é toda defesa, toda alegação que deve ser admitida, que está legitimada pela plenitude de defesa, não é? Então, essa versão de defesa pessoal não deve ser sequer mencionada quando dá lugar para a caracterização da mulher honesta. Sim, nós sabemos, o Supremo proibiu, mas muitas vezes ela aparece de maneira transversa, né? E às vezes o Ministério Público traz para as peças de denúncia expressões do tipo porque perdeu a cabeça, ficou perturbado quando descobriu que a vítima está com outro relacionamento. Olha, isso aí não importa. Isso aí é a tese dele. É uma tese, inclusive, estereotipada, porque nós sabemos que não é perder a cabeça, nem perturbação imediata que levam a feminicídios. São mortes de ódio, são mortes premeditadas. São mortes que têm um padrão, que seguem um método, né? Então, nós não devemos abrir esse espaço exatamente porque nós precisamos controlar essa linguagem de estereotipada de gênero. Então, se nós, no plenário, a gente for questionar algo, a defesa pode dizer, olha, doutor, o Ministério Público disse isso na abertura da peça, né? Então, não pode constituir prática institucional a composição de discurso acusatório com a conjugação de fatores ligados predominantemente ao masculino, né? Isso, às vezes, acontece, né? Traz o lugar do discurso do acusado, mas, se for uma vítima sobrevivente, muitas vezes não traz essa contraposição, né? Então, a palavra, por exemplo, a palavra ciúme, seu sentido comum e emotivo. O feminicida não mata por ciúme, mata por ódio, sentido de posse, controle, dominação, por torpeza, por vilania. Ele diz que foi por ciúme. O acusado diz que foi por ciúme. Ciúme é uma palavra comum que vincula o ser humano em geral, né? Se for perguntar no nosso dia a dia, alguém sente ciúme de outra pessoa, mas não por isso mata. Então, levar isso para o plenário como ciúme traz um conteúdo emocional e não é essa a verdadeira razão pela qual ele matou aquela mulher, né? Então, essa denúncia deve ter um conteúdo e um discurso coerente com os direitos humanos das mulheres. Nós não podemos fragilizar a convencionalidade. Reparação de danos, que está prevista aí, também, além de reparação, né, a Corte Interamericana traz. Também eu destacaria assim, a atuação convencional na defesa preliminar, isso, Marcelo, já pensando numa possível tese de desclassificação em plenário, né? Então, se essa tese surge, ou qualquer uma outra, né? Porque é impressionante, colegas, como, apesar da proibição do Supremo, eu acho que todos nós já tivemos a oportunidade de ler defesas preliminares ou alegações finais ofensivas às vítimas, né? Eu já li uma defesa preliminar em que o acusado, por seu nobre advogado, dizia que pensou que estivesse autorizado a matar. Chega a dizer que pensou que estivesse autorizado a matar porque a mulher o traiu. Entendeu? Então, assim, chega a isso. E ali categorizando moralmente, né, a conduta de uma mulher. Então, enfrentar as preliminares de desclassificação e de privilégio, né, reclamar do Poder Judiciário esse controle. Eu não sei se o Poder Judiciário, como ele vai responder às nossas solicitações, aos nossos requerimentos. Não sei qual a estratégia que nós devamos usar quando o Poder Judiciário, por exemplo, até mandar arriscar uma ofensa a uma vítima, né? Mas nós devemos fazê-lo e definindo estrategicamente, né, processualmente, a melhor forma de reivindicar, né, o respeito aos direitos humanos. Estou mais uma vez aqui tentando inicializar, voltar a minha imagem, a internet, daqui a pouco ela volta. Então, é nesse sentido que, desde a defesa preliminar, veja, como na verdade nós devemos estar atentos a um processo de feminicídio em todas as fases. Boletim de ocorrência, diligências preliminares, relatório da autoridade policial, né? A nossa própria construção da narrativa acusatória, que deve ser convencional, sem espaço para estereótipos, a defesa preliminar do acusado, e assim nós seguimos atentos a isso. Não é complicado fazermos isso, porque nós somos defensores naturais dos direitos humanos.
nós só temos muitos desafios diários, né? Muito trabalho, né? Aqui é o PJE, não sei como é aí para vocês, é um enfrentamento uma rotina muito pesada, mas deixa eu ver se eu recupero aqui a imagem, mas agora vai. Mas assim, quando nós trouxermos para a nossa rotina as recomendações do Comitê CEDOL, do MESEP, as convenções, e quando nós pedimos pela ordem numa audiência, Excelência, o Ministério Público requer a Vossa Excelência o controle de convencionalidade neste momento. Está havendo uma nova ofensa aos direitos humanos da vítima, ou das vítimas indiretas. E aí segura a palavra e diz, isso fere a Convenção do Pará, isso fere a Convenção CEDOL. Vossa Excelência, o Poder Judiciário, o Ministério Público estão obrigados a cumprir, mas não somente essas nossas instituições. A Ordem dos Advogados do Brasil ou qualquer agente público e privado no nosso país. Então, isso dá um novo perfil, sabe? E isso vai trazendo, assim, alguém tem que prestar atenção no que a gente está falando. E se houver ali uma ofensa, a gente fez o devido registro, consta em ata alguma posição, e a gente vai seguindo, voltando para os trilhos da convencionalidade, sabe? Então, a mesma coisa é essa posição de poder, né? Por exemplo, quando o testemunho de uma vítima é desconsiderado, e aí nessa participação ativa da vítima, e ter o testemunho valorado ou não, a gente entra numa questão formulada pelo Marcelo, que eu vou tentar responder, que é quando a vítima se retrata em um processo de feminicídios. Seja na audiência, né, na sua primeira oitiva, ou até em plenário, né, Marcelo? Mais adiante eu quero tratar disso daqui. Foi vedado, né, a legítima defesa da honra, mas nós todos já devemos ter feito júri. Eu fiz um júri em que a defesa ficava dizendo o seguinte: não se preocupe, doutora, eu não vou alegar aqui legítima defesa da honra. Ficava dizendo que não ia alegar legítima defesa da honra. Ficava repetindo isso. Com isso, ele já trazia, né, uma mensagem ali, subliminar para os jurados, que havia uma questão, e naquele caso, a instrução, a meu ver, não foi boa, a denúncia também abriu esse espaço, que a gente deve fechar, né, porque no espaço não é dele. A denúncia não é um espaço de tese e defesa, é o espaço de construção da tese e acusação, né? E aí eu quero colocar para todos assim o seguinte: a defesa pode se contentar com a nulidade, mas nós não devemos querer essa nulidade. Não, olha, se o senhor, a senhora, nobre advogado, continuar insistindo nisso, vai gerar uma nulidade. Veja, a gente precisa impedir, porque nós queremos um julgamento, a razoável duração do processo. Então, nós temos essa experiência para seguir, né, reclamando o respeito aos direitos humanos, sem cair, vamos dizer assim, numa estratégia talvez elaborada para cavar essa nulidade, né? Então, a defesa preliminar é isso, né? O papel central nosso de aferir a convencionalidade, expressamente defender e requerer ao Poder Judiciário que assegure o transcurso do processo de forma imparcial e livre de estereótipos de gênero, em conformidade com a Convenção. Está aí nesses artigos, que a gente simplesmente vai formular um requerimento para corrigir o rumo do processo. Em audiências, né, a gente segue nessa mesma linha, né? Tem aqui essa recomendação 05 do Conselho Nacional, né, que a gente deve se apresentar à vítima e garantir esse respeito a perguntas que diminuam, distratem ou vulnerem a vítima, apresentar-se à vítima antes da audiência. Eu acho que todos nós devemos, principalmente, Ivana, quem entrou há mais tempo no Ministério Público, a gente meio que foi ensinado a não se aproximar da vítima, achar que o Ministério Público vai ser parcial, né, ou confundido, ou como se estivesse orientando. Jamais um promotor, uma promotora de justiça vai orientar uma vítima. Mas nós temos o dever de nos apresentar a ela. Eu tenho dito, não é a vítima diante de nós, somos nós diante da vítima. Essas mulheres vítimas de feminicídio, sobreviventes, ou seus parentes, precisam reconhecer que na audiência existe um promotor e uma promotora de justiça, e vai defender os direitos humanos já violados.
que aquele processo já não recompõe, né, aquela violação gravíssima quando é fatal, e quando não é fatal, muitas vezes irrecuperável também pelas sequelas definitivas que produz, né? Então, defender, registrar eventuais descumprimentos, requerer decisão judicial a respeito desse curso do processo, né? Essas confissões permeadas por ofensas, veja, o acusado tem o direito de ficar em silêncio, mas se ele resolve falar, ele também não tem direito de ofender a memória da vítima. A plenitude de defesa não legitima isso. Então, se até numa confissão qualificada o acusado passar a destratar violentamente e agressivamente uma vítima, excelência pela ordem. E o acusado deve ser orientado nesse sentido, né? Ele não tem esse direito. O sistema de justiça não está ali a esse serviço de novas ofensas de direitos humanos. Tudo isso aqui que a gente está tratando daria mais para uma conversa muito mais extensa sobre cada ponto desse, né? A lei Mariana Ferrer, a lei da violência, de abuso de autoridade, né? A violência institucional, que ela surge ali, Marcelo, tratando mais um ponto sobre que você falou sobre a retratação ou até sobre o silêncio da vítima, né? De nós não podermos perguntar para evitar a revitimização. Sempre que a gente precisa ficar atento a isso, né? O Ministério Público não quer revitimização, mas parece que no caminho de fortalecimento dos direitos humanos, algumas legislações vão aparecendo com aparência de proteção de direitos, mas, na verdade, são práticas de silenciamento institucional. Então, principalmente quem conhece a história do direito penal, como todos aqui, sabe que o direito penal sempre criminalizou e culpabilizou mulheres, né? Tem vários dispositivos penais que foram revogados, mas parece que eles continuam, né, no imaginário social, mas essa aparente proteção, né, de evitar revitimizações, às vezes configura verdadeiro silenciamento das vítimas, né? Então, assim, a gente convida aqui todos a conhecer essa resolução 243 do CNMP, que fala do direito das vítimas, que nós precisamos não só quem opera nos núcleos de apoio às vítimas, mas nas nossas práticas diárias de audiências, fazer valer as resoluções e os direitos humanos para que o judiciário como um todo e as outras instituições compreendam que nós estamos cumprindo um dever constitucional e legal de proteção de direitos humanos. Então, a razoável duração do processo eu vou adiantar aqui, porque, na verdade, a gente ouve muito falar que a razoável duração do processo para os acusados, né? Porque está preso. Olha, nós precisamos reivindicar isso. Interessa à vítima a razoável duração do processo, interessa ao Ministério Público a célere tramitação. E quando ela não se dá, ela está ofendendo também direitos das vítimas, né? A gente precisa lembrar disso. Mais uma vez aqui, tem decisão da Corte Americana sobre essa questão. Eu vou pedir licença para passar, porque vejo configura verdadeira negativa de acesso à justiça, né? É o que a gente lida, eu acho que a gente, às vezes, tem casos de feminicídio que são julgados 4 anos, 5 anos depois, né? A cautelaridade sobre a perspectiva de gênero, né? É muito importante que está aí dito, né, pelas diretrizes para investigar, que a custódia cautelar torna possível as vítimas sentirem seguras, o que aumenta consideravelmente a possibilidade de contribuição para a instrução de inquérito policial e o custo da ação penal. Muitas vezes nós fundamentamos a prisão do agressor, do feminicida, no CPP, na 312, né? Nós precisamos começar a trazer, né, os elementos convencionais para que o judiciário compreenda, né, que eventual negativa de um pedido do Ministério Público ou revogação de prisão fere, né, protocolos que o país está obrigado a cumprir. Chegamos aí ao plenário do júri. Eu coloquei aqui como legítimo exercício de recusas, né? A íntima convicção não autoriza arbítrio. Veja, nós temos aquelas 3 recusas ali. Da mesma forma que o Ministério Público vai empreender toda a sua atuação para garantir a convencionalidade, desde a investigação até a instrução e plenário, na hora que a gente pode ali fazer aquelas recusas, acho que a gente tem que prestar atenção nos elementos que nos autorizam a dispensar, né, através da experiência, do conhecimento daquele conselho de sentença ao longo de uma pauta, porque não é ali, né, que nós devemos deixar que pessoas que não seguem a convencionalidade
Eu falo quando a gente tem elementos concretos, sabe, Marcela? Assim, você fazer uma boa recusa ali, né? Eu, quando entrei no Ministério Público, eu tinha a ideia de que jamais ia recusar jurados, né? Porque eu entendo até que ali é um cenário de debates e que de evolução, né? Sociopolítica, você deve levar, inclusive, isso como desafio para levar para uma determinada cidade, né? Questões, mas às vezes nós não podemos submeter, digamos assim, a riscos, né? A prejuízos concretos, alguma decisão. Então, é preciso que a gente também faça uso, é legítimo, né? Recusar algum jurado. Preservar a dignidade da vida em plenário, assim, eu acho que eu não preciso falar sobre isso, até para a gente chegar, avançar mais um pouco, é importante, tem a lei, né? Então, sempre fazer esse controle de convencionalidade. Eu sei que é difícil, porque, assim, como se diz, palavra dita não retira, né? E vai ficar aquele embate muito constante. Mas se abrir uma sessão plenária falando sobre isso, como se você adverte, né, de um dever de convencionalidade que está imposto a todos os atores ali naquele plenário, e como se nós disséssemos o seguinte, olha, não será o Ministério Público a descumprir os direitos humanos, mas será o Ministério Público a exigir o cumprimento do respeito a esses direitos humanos. No mais, o debate é livre, né? Então, afirmado um crime de feminicídio caracterizado, o que eu trago é assim, veja, durante todo um processo, durante o inquérito, durante o processo, a defesa tratou sobre o afastamento das razões de gênero, isso foi mantido. Recorreu da pronúncia, o julgamento é como feminicídio. E chega em plenário do júri, porque assim, surgiram, né, alguns debates e colegas nossos muito capacitados, alguns artigos sobre isso, sustentam a tese de desclassificação, né? A nosso ver, o artigo 473 não autoriza isso, quando fala de dúvidas sobre a tipificação do crime, mas, acima de tudo, essa nova lei que prevê a autonomia do tipo, né, só nos faz mais compreender que nós devemos construir efetivamente, né, a tese acusatória, para que eventual tese de desclassificação trazida em plenário ela seja nitidamente rechaçada pelo Ministério Público, ainda em plenário, por ser inconvencional. Algumas hipóteses foram levantadas por alguns colegas logo após o surgimento da lei, mas eu fico assim pensando e com dificuldade de imaginar qual seria, Marcelo, o fundamento de uma tese de desclassificação em plenário do júri. A defesa teria que entrar nas razões de gênero para afastá-la. E quando ela entrasse, a defesa técnica entra nas razões de gênero para afastar, seguramente ela vai precisar ofender direitos humanos. E é nesse sentido, não é a utilização da decisão que uma autoridade, um membro do Ministério Público, a membra, vai ali se apegar. Nós nem precisamos fazer referência a isso. É exatamente no debate desse controle, né, e nesse embate legítimo de não deixar passar, digamos assim, sem nenhuma insurgência, a alegação de desclassificação, né? Então, por isso é que há aí algumas questões sobre causas de aumento, né? O artigo 5º, quando fez referência a 3 qualificadoras apenas, né? É uma falta de técnica do legislador, mas a nossa posição é que essa nova lei não silencia, né, o Ministério Público no seu dever, com base no artigo 41, narrar o crime com todas as suas circunstâncias, né? Então, e também a gente tem que lembrar daquela decisão do Supremo quando proibiu a legítima defesa da honra, né? Veja, o Supremo diz o seguinte: recurso argumentativo dissonante da dignidade da pessoa humana, da proteção da vida e da igualdade de gênero. Então, aquela decisão da DPF 779, quando proibiu a legítima defesa da honra, certamente vai amparar o Ministério Público, né, quando a defesa ficar questionando, fazendo sustentações, né, argumentos que dissoam, né, dessas garantias da dignidade humana e da igualdade de gênero. Não autoriza tudo, né? É isso que eu já trouxe antes. As normas do artigo 482, ela diz o seguinte, né, que o jurado é questionado, eu entro nessa questão que você trouxe, vou dar as respostas, Marcelo, para a gente caminhar para o fim da minha fala.
o Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido e respeitar os termos da pronúncia, os das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Aí alguém pode dizer, veja, mas todo quesito formulado, toda tese formulada pela defesa, ela deve ser quisitada. As alegações das partes estão autorizadas, elas são irrestritas, ou ela fere a convencionalidade, né? Como o Supremo disse, não pode quisitar, não pode tratar de honra. Eu sei que a questão de honra ficava naquele quesito genérico de absolvição, mas se entender que deve ser formulado um quesito sobre as razões de gênero, como já era no caso da qualificadora, né? A defesa vai explicar para os jurados que a tese dela está nesse quesito. Ela vai precisar explicar. Se quiser acolher a tese que eu sustentei aqui em plenário, respondam não a esse quesito. Ou seja, firma aí, né? Explicita aí a tese da desclassificação. E para o Ministério Público, essa quisitação, essa tese é inconvencional. Então, o embate será feito legitimamente, o confronto de ideias e posição, mas quando, se eventual questão, eventual quesito sobre a razão de gênero for respondido e prevalecer o não, haverá uma ofensa à convencionalidade. Então, o recurso do Ministério Público não será apenas contra uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, será também CPP, mas trazendo para a Corte a convencionalidade, para abrir espaços para que o Brasil seja instado a responder sobre aquele processo criminal. Então, considerando que o Brasil vem sendo condenado por descumprimento a direitos das vítimas, o Ministério Público precisa se distinguir dessas instituições, né? E, assim, deixar muito clara a sua tese, né, de acusação e ser contrário à eventual tese de desclassificação ou até de privilégio. Vou agora trazer aqui esse material do Ministério Público de Goiás, que talvez Marcelo conheça. Os colegas, eles fizeram um material de apoio, né, e trouxeram essa posição aqui, que a dúvida sobre a necessidade de quisitação das hipóteses normativas do parágrafo 1º do artigo 121-A em todo qualquer julgamento de feminicídio, mesmo que a defesa não tenha sustentado a tese de desclassificação. Aí, nesse ponto, vale recordar que a reforma de 84, na parte geral do Código Penal, adotou a teoria finalista, conforme se insere do artigo 20, ou seja, o dolo está no tipo. A partir disso, entende-se que não há necessidade de se desmembrar a quisitação da materialidade delitiva, devendo as condicionantes de fato que caracterizam o crime de feminicídio integrar o quesito estabelecido no inciso 1 do artigo 483. Dessa forma, se não existe a obrigação legal de se quisitar de forma autônoma o dolo de matar em todo julgamento, não haveria necessidade de se estabelecer quesito próprio para condicionar as circunstâncias normativas do parágrafo 1º, sob pena de se constituir tese de desclassificação obrigatória a ser superada em todo e qualquer julgamento de feminicídio. É muito interessante essa posição, né? O novo tipo diz matar por razão de gênero, então ele não fala de qualquer morte. A violência de gênero, ela passou a ser elemento do tipo, né? Mas, assim, se você perguntar qual a minha posição, se alguém seguir essa posição, acho que ela faz sentido, né? Mas nós sabemos que vai depender muito de cada juiz e cada tribunal do júri. Então, nós já temos vários embates em plenário. A forma de quisitação, acho que não precisa ser mais uma, assim, tão que nos prenda tanto, né? Que nos tome energia. Mas é isso. Se quisitar da materialidade, foi morta ou sofreu atentado na data tal, forma tal, responde sim. E o juiz resolve desmembrar, não é para caber a tese de desclassificação. Se for sustentada uma tese de desclassificação em plenário, nossa insurgência. Se não for e for feita, é como muitas vezes, às vezes até a própria defesa diz em plenário assim, olha, mas nós não temos tese sobre isso, nossa tese não é absolutória. Isso acontece, né? Tem aquele quesito obrigatório e se diz que a tese não é absolutória. Então, a gente precisa
seguir, né, nesse desafio aí. Eu acho que vai ser mais possível, Marcelo, algum questionamento sobre a razão de gênero nos feminicídios não íntimos, essa parte final aqui do slide, né, que pode ganhar mais cor, porém, o que se espera de investigação e de um processo com perspectiva de gênero é a prevalência da tese quando as razões de gênero ou por conexão de feminicídio estiverem demonstradas. Existe a previsão até de feminicídio conexo, né? O autor vai matar aquela vítima. Eu tentava recuperar a minha imagem aqui mais uma vez. E aí, naquela mesma circunstância, mata a amiga que está do lado, né? Que se coloca à frente. Então, isso daí é considerado pelo Protocolo Nacional um crime conexo, ou a filha que está ali naquela mesma situação, ou a gente sabe que tem a violência de gênero do transfeminicídio, né? Ou pessoas que se dedicam a determinada profissão e por elas, né? Por exemplo, a prostituição, serem vítimas de crimes de ódio. Então, certamente, isso trará ali no plenário algum tipo de debate sobre as razões de gênero, mas não nos feminicídios íntimos. Então, deixa eu só compartilhar aqui minha imagem novamente. Então, essa posição do Ministério Público de Goiás, eu sei que já tem colegas que discordam dela, porque diz assim, ora, mas se os jurados responderem não ao primeiro quesito, já está negando a própria morte, né? A própria materialidade. Veja, às vezes pode ser um desafio, sabe? Porque o que nós estamos dizendo é que a morte se deu por razão de gênero e não a morte daquela mulher que se enquadraria no 121. Porque a morte de uma pessoa do gênero feminino vai continuar existindo, mas o tipo 121A é por razões de gênero. Então, eu acho que nós devemos seguir nesse desafio de defesa dos direitos humanos das mulheres, né? E vou agradecer, mas antes vou responder a sua pergunta, que de fato ela é muito desafiadora. Marcelo me perguntou antes qual a minha posição sobre a retratação da vítima, né? De crimes de gênero, vou colocar assim. Isso envolve a violência doméstica em geral, mas vamos tratar aqui do feminicídio. A lei de abuso de autoridade nos limita a seguir perguntando se a vítima diz que não quer falar, né? Vamos pensar em misturar a retratação com o sigilo, Marcelo. Nós somos instituição garantidora de direitos humanos, né? Nós somos obrigados a respeitar a posição de qualquer ser humano na nossa presença em audiência. Mas o que nós estamos vendo é que silenciamentos de vítima, inclusive existe um enunciado FONAVIDE, né, enunciado 50, do Fórum de Juízes de Violência Doméstica, que diz que a vítima tem direito ao silêncio. Eu já estava na audiência de tentativa de feminicídio muito grave, e a vítima disse para mim que não iria falar porque ela ia utilizar o enunciado 50 do FONAVIDE, que ela tinha direito ao silêncio. E aí eu comecei sozinho, tudo bem, a senhora não quer falar a respeito, mas o que é que houve, assim, o que é que está acontecendo? Mesmo assim, é assim, o discurso, se a pessoa está sob coação, sob ameaça, sob pressões de diversas naturezas, ela não vai prolongar o diálogo com a promotora ou um promotor de justiça, né? Mas eu fui perguntando algo, saindo daquela temática, para dizer a ela também que ela também tinha direito à participação ativa, mas se era aquilo que ela queria. E aí ela foi falando, mas quem orientou a senhora sobre o enunciado do FONAVIDE? Ela disse que foram os advogados. Bom, eu comecei a perguntar a ela, e eu fui olhando o processo, fui vendo que a violência se estendia, inclusive, para os familiares dela. Eu perguntei sobre as filhas tinham medida protetiva contra esse agressor, e eu fui buscando outros elementos para trazer testemunhas referidas. Mas o que eu quero dizer para todos, para todas, é que nesse caso específico que eu estou me referindo, a investigação não tinha seguido a perspectiva de gênero, a meu ver, nem mesmo a nossa posição em oferecer a denúncias, apenas com a vítima e uma testemunha que era o policial que chegou para a ocorrência. Então, com isso, veja como o trabalho, né, persecutório, a devida diligência por parte do Ministério Público ficou prejudicada. Mas, mesmo assim, foi possível que ela falasse sobre as filhas, e eu fiz um pedido de testemunhas referidas e também do perito. Foi para tentar, ali, sem fazer revitimizações, né? Sem dizer para essa vítima, olha, se a senhora não se importa, eu não vou me importar, né?
É preciso que a gente respeite o contexto que aquela mulher está ali falando, né? Sobre retratações de vítimas, seja em audiência, seja em plenário do júri, e às vezes você vê uma retratação em audiência, você pode pensar, bom, eu vou usar a estratégia de pedir a dispensa dessa vítima em plenário do júri. Eu acho que essa estratégia ela vai de encontro ao que nós devemos respeitar, que é a participação ativa da vítima. Eu acho que nós devemos lidar, sabe? Lidar com essa problemática de frente, sabendo o que vem, né? Porque ela pode nos surpreender. Eu já estudei para um júri, uma vítima se retratava integralmente, inclusive pedia para revogar a prisão, e quando chegou no plenário, meses depois, foi um depoimento surpreendente, onde a vítima relatou algo assim, vários fatos gravíssimos, porque aí algum contexto mudou para ela, né? E também já todos nós, todos os colegas aqui presentes, certamente já fizemos plenário em que a vítima pode ter falado na instrução um depoimento com conteúdo probatório relevante para a responsabilidade criminal, e em plenário ela faz umas retratações com o objetivo de produzir ali alguma absolvição. Mas nós lidamos com a prova, né? E esse ônus da prova ficar na vítima, espero que não, num processo como esse, a retratação não tenha sido concentrado. E aí vai ser o nosso grande desafio de estabelecer um debate com os jurados para além, né, de pressões oferecidas sobre aquela vítima. E nós estamos, então, falando de feminicídios, né, tentados ou consumados, via de regra muito graves, e a prova estando configurada, a hipótese acusatória estando configurada, esse agressor, esse autor, deverá ser responsabilizado e a gente poder lidar com essa vítima da melhor maneira possível, né, respeitando, inclusive, as suas dificuldades de ser elemento de prova e permitir que ela participe do plenário para que diga aquilo que veio dizer, porque muitas vezes eu acho que a gente encontra nessa fala, com uma boa escuta, a indicação clara do motivo da retratação, né? Então é isso, colegas, era isso que eu tinha inicialmente para colocar. Dizer que a lei, de fato, ela trará desafios, mas nós, do Ministério Público, devemos defender, né, a integralidade das normas constitucionais, internacionais, e ela não está num espaço vazio, ela deve guardar coerência com as normas internacionais. Então, nós é que devemos lutar pela validade dela, pela eficácia dela, sem teses, né? Sem tantos questionamentos sobre ela, sem que venha daí um retrocesso aos direitos humanos, né? Ofensa à dignidade humana, fere inclusive o princípio pro persona ou aquela proibição de retrocesso, se qualquer interpretação ou prática jurídica em um processo criminal ofender esse bloco de convencionalidade. Ou seja, a lei nova de feminicídio, ela não está desacompanhada, né? Ela não está só. É isso, muito obrigada. Ana Clésia, querida, que prazer te ver, que aula magistral que nos proporcionaste, assim, eu te agradeço muito por essa fala. E agora, né, passo a palavra ao nosso debatedor, que também é um grande expert nessa temática, querido Marcelo Tubino. Então, um bom dia a todos. Ana Clésia, excelente a tua exposição, bastante esclarecedora. Depois que tu falas, é muito difícil falar, pouco se tem a debater. Eu vou me restringir aqui apenas a apresentar alguns números que a gente tem feito depois da instauração, né, depois da criação do Centro de Apoio do Júri, para que os colegas, enfim, aqueles que estão nos assistindo, e esses documentos aqui estão sempre sendo mandados, não só para o Centro de Apoio da Ivana, também nós temos uma interlocução com os demais centros de apoio, com o Centro de Apoio da Infância, mas é importante dizer para os colegas, e também ao final vou fazer uma pergunta para a Ana Clésia, que em 2024, por exemplo, nós tivemos 250 plenários de feminicídio aqui no estado do Rio Grande do Sul.
nós categorizamos, nós dividimos as espécies de plenários em domésticos, tráfico de drogas, contrapolicial e praticado por policial. No final de 2024, nós também passamos a contabilizar daqueles crimes, homicídios, né, praticados contra a criança também. E nesse cenário, nessa categorização, 250 plenários aconteceram de feminicídio, representando nessa divisão aproximadamente 13,8%. Chama atenção em 2024 que as comarcas de Porto Alegre, com 45 plenários, Novo Hamburgo, com 10 plenários, São Leopoldo, com 10 plenários, Caxias do Sul, 8, Pelotas, 8, Viamão, 8, Passo Fundo, 7, Uruguaiana, 7, São Sebastião do Caí, com 6, e Sapiranga, 6, representaram 46% dos plenários de feminicídio de todo o estado. E fazendo esse levantamento estatístico, se observou que na entrância inicial, o feminicídio ele é mais frequente em termos percentuais. Depois da intermediária para a final, da intermediária em diante, por exemplo, na entrância inicial nós temos 36% de crimes, digamos assim, daqueles domésticos, daqueles outros homicídios relacionados a trânsito, a vingança, em segundo lugar, e na entrância inicial ainda nós temos o feminicídio em terceiro lugar, com 16%. Já nas entrâncias intermediárias e final, esse número cai lá para quarto lugar, ao menos em 2024, assumindo um percentual de 13% aproximadamente. E em 2025, nós já temos ali em Porto Alegre, Viamão, Alegrete, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, por exemplo, Porto Alegre, que nós temos até uma vara especializada em feminicídio, né? Em Porto Alegre, nós já tivemos 32 julgamentos plenários de feminicídio. Viamão já tivemos 7, Alegrete tivemos 5, Caxias do Sul 4, Novo Hamburgo 4 e Estância Velha 3. Então, nós fazemos semestralmente e também todos os meses é feito esse levantamento, mas consolidamos a cada 6 meses, aproximadamente, esse tipo de situação. Nós percebemos, e até em comparecimento, IRS seguro, assiduidade nesses levantamentos dos crimes letais e intencionais, que os crimes violentos aqui no Rio Grande do Sul, de uma certa forma, se conseguiu realmente baixar em modo geral, mas o feminicídio ainda nós temos muita dificuldade em controlar esse número. A curva ainda não é descendente, nós temos ainda essa dificuldade aqui no estado do Rio Grande do Sul. Para finalizar, desde já agradecendo a tua disponibilidade, Anaclese, e a Ivana, se também quiser sugerir, opinar, já nos chegou mais de uma vez ali no centro de apoio a pergunta, né, e eu vou ser bem sucinto, tentando ser o máximo técnico possível. Desculpe eventual atecnia, mas a pergunta é bem simples. Um casal de mulheres, né, do sexo feminino, né, havendo ali um homicídio entre elas, é possível que se considere o feminicídio dessa nova forma jurídica? E entre homens, um casal de homens, é possível que se reconheça a ocorrência do feminicídio? O que vocês acham? Eu posso começar, Ivana? Sim. Veja, nós precisamos respeitar, né? Na verdade, a lei insiste no equívoco, né? No desrespeito à identidade de gênero, né? Ela coloca por condição de sexo feminino. Na verdade, nós temos
Já o mandado de injunção 4733 do DF e a ação direta de inconstitucionalidade 4275 do DF, que recomenda, né, decide no sentido de que o decreto federal 8.727 de 2016, que traz o conceito de quais são as identidades de gênero, né? Então, existe sim o transfeminicídio, né? Essa não é. Acho que o Ministério Público deve fazer uma leitura convencional da lei penal, que ela está inserida em contexto social diferente, né, do que é colocado com uma maneira tão restrita pelo legislador penal, mas é em razão do gênero feminino. E aí, nesse gênero feminino, entra as outras categorias conceituais de identidade de gênero, né? Então, se o que leva uma mulher trans a ser morta forem as razões de gênero, sim, eu também, antes mesmo da nova lei, já tinha um processo da morte de uma mulher trans. E uma morte provocada por uma mulher contra outra mulher por razões de gênero, é a razão de gênero, são as razões de gênero que nós devemos buscar, né? O patriarcado não escolhe gênero, né? Pode ter várias ferramentas, né, e operacionalidades sobre uma mulher também, então, que faz outra mulher vítima, né? Então, sim, isso é esperado, e é por essa razão que é uma narrativa, né, entre outras, uma narrativa de crimes de feminicídio, não deve se limitar, como nos ensina Rita Segato, à esfera do privado, né? Sempre um crime deve ser narrado com esse contexto da violência sociopolítica e cultural. Nós sabemos que no Brasil existem vários inquéritos parados, né, de pessoas transgêneras, né? E o Brasil tem recebido essa recomendação pelo Comitê CEDAW também, né, de melhorar, de intensificar o combate à violência nessas outras identidades de gênero, sabe? E só para concluir, assim, né, quando você fala dos números, Marcelo, não é diferente aqui no estado de Pernambuco. Nós temos o projeto Monitor de Justiça, que acompanha os feminicídios, ainda não inclui os tentados, mas possivelmente vai entrar. E vejam, até 17/8/2025, nós tivemos em Pernambuco 56 feminicídios consumados e 90 tentados, só nesse ano, até 17 de agosto. Então, assim, aí se diz a nova lei é simbólica e não contribui para a redução dos números. A gente do Ministério Público compreende o complexo fenômeno que nós estamos tratando, né? Quando se fala, por exemplo, ali o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele traz algumas hipóteses, né? Que elas vão, por que ocorre? Por que permanece? Se a lei é mais gravosa e seguiu aumentando, né? Essas hipóteses vão desde a noção de pedagogia de poder e de crueldade, desenvolvida por Rita Segato, ou seja, não é um ato isolado, né, da agressão, mas sim uma expressão de poder e controle que está profundamente enraizada nas estruturas patriarcais da sociedade, e é isso, né? Às vezes não é um problema doméstico, veja, até nós narrávamos numa denúncia, porque o relacionamento era conturbado. Era conturbado por quem? Quem tensionava a relação? Quando se diz conturbado, parece que você está dividindo, né, essa circunstância. Não é, né? O agressor gerava tensões, a narrativa tem que ser nesse sentido, né? E por isso que não está na esfera do privado, porque havia muitas brigas, assim, aquilo é um momento final, o agressor tensiona e mata e justifica com base naquilo ali, mas, na verdade, a relação não é da esfera do privado, né? E uma justificativa para a permanência dos números é a própria teoria dos ciclos da violência, né? Que evidencia esses padrões, ciclos abusivos, e a teoria do chamado backlash, né? Que é quando se avança em direitos, há outros retrocessos que se volta contra o gênero feminino. Eu acho que é por aí esse debate. Acho que a Ivana quer complementar. Na verdade, Ana Clésia, eu só queria me manifestar em relação à segunda parte da pergunta do Tubino. Não sei se eu entendi bem, os colegas, ou algum colega teria indagado sobre a possibilidade de que um homem fosse sujeito passivo de feminicídio, é isso? Um homem homossexual?
Isso. Olha, isso é minha opinião, me parece que não é aplicável, porque o tipo penal é muito claro quando fala sujeito passivo mulher. Uma mulher trans, ok, né? Porque uma mulher trans é uma mulher. Mas um homem homossexual não é uma mulher. Então, a mim me parece, eu não sei se a Clésia pensa da mesma forma, mas eu Sim, acho exato, que é isso. exato. Com certeza, Ivana. Nesse sentido, eu acho que eu também não tinha colocado bem isso, mas é assim, porque o Uhum, homem homossexual é uma identidade de gênero, né? Mas ele não é uma mulher no sentido uhum. exatamente, guarda também uma identidade de gênero que não se inclui no tipo penal, né? Mas uma É, mulher trans. exato, eu acho que um homem homossexual ele até pode sofrer alguns preconceitos do patriarcado, porque está, né, querendo, ah, está utilizando de alguns arquétipos que são, né, na nossa sociedade patriarcal em desfavor, né? Então ele está abrindo mão do seu privilégio masculino e por aí é uma longa discussão, mas não para configurar um tipo penal. Eu acho que não entraria assim. Inclusive, há uma discussão muito grande agora em relação à questão da competência. Eu conversava na sexta-feira, inclusive, com o Antônio Augusto, que nos acompanha aqui, porque em razão da decisão, né, dos tribunais superiores, no sentido de possibilidade de aplicação de medida de urgência para casais homossexuais homens, agora também entra a questão, né, da competência, onde julgados os casos, os processos, né, envolvendo os homossexuais masculinos. No meu entendimento, não é violência doméstica, né? É numa vara criminal comum, com direito da protetiva de urgência, porque essa foi a decisão do STF. Mas, enfim, né, é algo a se ver ainda, né? O colega me disse com bastante preocupação que há decisões já aqui do nosso tribunal, no sentido de que a competência seja da vara da violência doméstica. Eu vejo isso com preocupação, porque aí é uma grande mistura, né? Vai botar tudo no mesmo balaio e vai ficar meio complicado. Mas era essa a observação, e enfim, eu não sei se algum colega tem alguma pergunta, né? Não vi aqui nenhuma pergunta no chat, só, enfim. Tá, só os parabéns a Valdirene aqui, agradecendo, né, dizendo que muitos aspectos interessantes para reflexão. Realmente, né, as aulas... eu acho que a colega caiu. Eu estou te ouvindo, Ivana, estou tentando Tá. corrigir a imagem. É só a tua imagem que caiu, que bom que tu está aí, Ana Cléia. Na verdade, eu tenho participado de algumas webs e aprendido muito com cada um dos colegas que passa por aqui para compartilhar o seu conhecimento, e nesse sentido te agradeço muito a generosidade. Não sei se tem mais alguma observação, alguma pergunta, Tubino. Não, tenho só a agradecer a ti, Ivana, parabenizar por esses eventos. É importante todos nós ouvirmos, né, sabermos até como nos portar em audiências, em plenários, enfim, entender toda essa dinâmica cultural, psicológica, social, né, que todos nós estamos inseridos, né? Então, agradeço a oportunidade do Centro de Apoio do Júri de estar aqui participando de um evento como esse. Agradeço também a Ana Clésia por ter se disponibilizado a nos ensinar e a todos os colegas que nos assistiram. Então, eu também agradeço, Tubino, a parceria do CAUJURI sempre nesses temas que são interseccionais, né? Quando a violência contra a mulher, a gente já não consegue evitá-la e acontece o feminicídio, nós caímos na esfera, então, do Tribunal do Júri. Então, nesses temas que envolvem feminicídio, sempre muito parceiro, eu agradeço a tua parceria e, novamente, Ana Clésia, eu agradeço demais disponibilidade, né, e tempo, a tua generosidade de estar aqui conosco compartilhando o conhecimento. Foi um prazer te ouvir, né? A primeira vez que eu te escuto e foi um prazer imenso te ouvir. Muito obrigada, querida. E obrigada também aos colegas que estiveram conosco. Eu que agradeço a vocês e a todos os colegas aqui. Vamos em frente, né? Essa parceria, nós precisamos estar lado a lado, né? Estou à disposição. Então, só para avisar também, colegas, que esse material vai ficar disponível, né, no CEAF. Se alguém tiver interesse, é só fazer contato com o Centro de Apoio que a gente encaminha.
tá bom? A Ana Clésia disponibilizou para nós o material. Tá bom? Um abraço, então, um bom trabalho, um bom dia a todos e todas.